Amém? Eu queria saber se tem alguém nos visitando aqui nessa noite. Algum irmão que não é aqui dessa igreja. Amém. Tem mais alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão aqui, assim, para me saber, para a gente conhecer. Amém. Como é que a igreja vai dizer para esses irmãos? Seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você que não tem Bíblia, está ali na tela. Você pode aí acompanhar. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vou falar mais uma vez. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Baixe suas cabeças. Senhor nosso Deus e Pai, queremos nessa noite te agradecer, Pai, por esta rica oportunidade que o Senhor tem dado para cada um de nós, de podermos estar aqui na tua casa e na tua presença, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada nessa noite, Pai. Senhor, nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender, nos ajuda, Senhor, a praticar tudo o que está escrito em tua palavra. Senhor, abra o nosso entendimento nesta noite, nesse momento, para que possamos, ó Deus, fazer da tua palavra para nossas vidas, Senhor, algo de muito importante. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, Paulo escreve ao Coríntios, a carta de Coríntios, e ele traz algo importante, falando sobre o ministério da reconciliação. E a Bíblia fala sobre esse ministério que tudo provém de Deus. De que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Paulo traz uma direção, uma orientação para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que já teve um encontro com Cristo. Para aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo. Para essas pessoas que são cristãos, para essas pessoas que elas são a igreja, a Bíblia, a palavra de Deus fala, se alguém está em Cristo, se alguém faz a vontade de Cristo, se alguém ora a Cristo, se alguém confia em Cristo, essa pessoa, ela é uma nova criatura. Essa pessoa, ela tem mudança de vida, de comportamento, porque ela é uma nova criatura. Ela nasceu de novo. Ela tem dentro de si algo muito importante, que é o Espírito Santo de Deus. Então essa pessoa, ela tem algo importante, porque ela é uma pessoa que ela está em Cristo. Ela convive com Cristo, a sua vida é Cristo. Tudo que fala é Cristo. Se é a hora, é a Cristo. Ela é uma nova criatura. Ela se identifica com Cristo.
Ela sabe que sem Cristo ela nada pode fazer. Ela entende que a vida dela depende de Cristo, porque ela é uma nova criatura. Ela foi transformada por Cristo. Ela vive com Cristo. Ela está com Cristo. Ela é uma nova criatura. Há mudança na pessoa quando aceita Jesus. A pessoa que sabe quem é Jesus Cristo. Há uma mudança. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vê, quem está em Cristo tem que andar na verdade. Quem está em Cristo tem que ter mudança de vida. Quem está em Cristo tem que andar no caminho, não é nos caminhos. Quem está em Cristo. Eu coloquei essa mensagem. Até o irmão, por favor, coloque aí. Nova vida com Cristo. O título dessa mensagem é uma nova vida com Cristo. Se você não está com Cristo, você não tem nova vida. Ah, mas eu já ouvi de Cristo. Sim, ouvir é muito bom, ouvir, claro, mas viver é diferente. Ouvir é uma coisa, viver é totalmente diferente. Não tem como eu conhecer a Cristo e não viver com Cristo. Porque Ele é o Salvador da humanidade. Ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Eu estava perdido, estava no mundo, estava vivendo para si próprio, bebendo, xingando, mentindo. Mas agora, opa, mudei. Eu sou uma nova criatura. E para isso, eu tenho que entender que aquele que está em mim, foi Ele que me chamou. A Bíblia fala que não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e nomeei, para que vades e dê fruto. E o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedir ao Pai será feito. Então entenda isso. É Ele que me escolhe. Só que tem que ter algo na minha vida. Se eu estou em Cristo, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, coisas que não agradam a Deus, coisas que Deus abomina, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas eu não posso trazer mais para a minha vida. E que coisas velhas são essas? Irmão, coloca ali, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Quais as coisas velhas que me atrapalham de servir a Deus? Gálatas capítulo 5, o versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais já antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão o reino de Deus? Porque isso atrapalha. Isso são as coisas velhas. Eu era um cachaceiro, eu bebia. Eu vivi minha vida bebendo, mentindo. Se eu vivesse dessa maneira, se eu estiver vivendo dessa maneira, eu não vou herdar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é algo sério. O reino de Deus não é brincadeira. Jesus não morreu lá na cruz do Calvário por brincadeira. Não. Jesus foi crucificado. Ele sofreu pelos meus pecados, pelos teus pecados. Ele não veio nesse mundo para chegar aqui e trazer o que para a gente? Veio trazer salvação, veio trazer libertação, veio trazer transformação.
Por isso que eu tenho que estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho que ser uma nova criatura. Eu tenho que viver para Cristo. Eu não posso ficar com dois pensamentos. Se eu sirvo a Cristo ou não sirvo. Se eu venho à igreja ou não venho à igreja. Ou às vezes eu venho para a igreja só para olhar, para admirar. Não. Eu tenho que entender que existe um Deus que olha para cada um de nós. Ele sabe o que eu faço, o que eu penso, o que eu analiso. Ele conhece, ele sonda o meu coração. Ele vê, ele sabe da minha necessidade, ele conhece as minhas dificuldades, ele sabe todas as coisas. Não só de mim, mas para todos. O ser humano que está nessa terra, Deus vê todas as coisas, querido. Por isso que a Bíblia me coloca, se eu estou em Cristo, eu tenho que ser uma nova criatura. Uma nova vida com Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele conversou com um homem chamado Nicodemos. E esse homem, Nicodemos, ele era uma pessoa, um príncipe. Ele ensinava, ele conhecia a palavra de Deus. Ele vivia, ele era um mestre de conhecimento das coisas de Deus. E esse homem chamado Nicodemos, se você quiser abrir a Bíblia lá, está escrito lá em João 3,3. Vai falar que quando Jesus Cristo, ele conversa com ele, porque não basta você ter conhecimento de Cristo também. Você tem que ser algo que Jesus, ele te conhece. Não basta. Então Jesus conhece aquele homem, conversa com aquele homem, porque aquele homem, ele era mestre, conhecedor, entendedor da palavra, só que ele precisava muito mais na vida dele. Não só entender a palavra, não só ir à igreja, não só sentar no banco, mas ter mais conhecimento. Em João 3,3 fala assim, Jesus responde para ele, falando assim, e Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo, falando para Nicodemos, esse homem, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus conversa com esse homem, porque esse homem também teve o interesse de conversar com Jesus. Ele é um judeu. Teve o interesse de falar com Jesus. Ele queria saber, porque ele sabia que Jesus fazia prodígios, maravilhas. Ele conhecia tudo. Mas ele era um homem carnal. Não era um homem espiritual. Não tinha um conhecimento. Por isso que Jesus fala para ele, se não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Porque as coisas de Deus são espirituais. Não é carnal. Eu tenho que tomar cuidado com a minha vida. Jesus fala com esse homem por quê? Porque ele precisa ter um novo nascimento. Ele precisava ter uma nova vida com Cristo. Ele precisava, só que ele não entendia. Ele pensava que, tendo o conhecimento dos 10 mandamentos, de todos os mandamentos, da lei, conhecimento da lei, ele estava pensando que era salvo. Não. Igual o jovem rico. Aquele jovem rico que conhecia, ele tinha conhecimento que os pais dele ensinavam para ele. Até Jesus, quando ele chega para Jesus, Jesus fala para ele quase, como é que eu faço para ter a vida eterna? Ele pensa, ele fala com Jesus. Ele fala com Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? O jovem rico. Ele pensava que a vida dele, que ele estaria ali, por ser rico, por ter o conhecimento dos mandamentos, trazia para ele salvação. E a Bíblia fala que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus, por causa a sua riqueza está no bem material, a sua riqueza, e Jesus conversa com ele. Ele falou todos os mandamentos, mas falou para ele, falta-te uma coisa. Vende o que tu tens e dá aos pobres, e segue-me. Jesus deu uma palavra para ele entender que aquilo que ele tinha, que aquilo que ele pensava, não levaria a ele à vida eterna. Porque ele queria a vida eterna. E vida eterna não se consegue de qualquer jeito. Se consegue em buscar a Deus, temor a Deus, viver para Deus, buscar o Senhor, negar a si próprio.
Vida eterna não é de qualquer maneira, não. Aquele homem pensando que a riqueza dele poderia ajudá-lo na sua vida de salvação. Nada disso. Jesus fala para ele, e a Bíblia fala que este moço, esse jovem, ele deu as costas para ele. Ele não falou nada. Dá as costas para Jesus, como muita gente. Queridos, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tem um novo nascimento. Essa pessoa, ela crê, essa pessoa acredita no novo nascimento. Ela sabe, ela entende. Quando ela está em Cristo, quando ela não está em Cristo, ela começa a duvidar das coisas de Deus. Ela começa a apenas brincar com as coisas de Deus. Para ela é tudo bem. Tanto faz servir a Cristo ou não. O mundo está desse jeito. Todo mundo faz o que quer. Mas não é dessa forma. Não. Temos que servir a Jesus. Queridos, aquele que está em Cristo, ele tem uma nova vida. Ele tem mudança de vida. Por quê? Porque ele tem algo diferente no seu comportamento. Tem algo que mexe com a vida dele, com a sua emoção, naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa. Ele tem uma nova vida. A vida dele não é mais dele. Ele sabe que o que ele faz agora é para Cristo. E temos que entender isso. Queridos, entenda uma coisa. Hoje nós tivemos aqui algo importante, foi da escola dominical. Só para entender uma coisa. E a nossa irmã Fernanda, ela trouxe um estudo tão maravilhoso. Pena que tinha poucas pessoas na igreja, na escola dominical. Mas Deus, Ele trata com aqueles que vêm à igreja. Aqueles que não vêm, que ficam em casa, muitas vezes trabalhando, né? Deus também trata. E Deus tratou comigo. Deus tratou com a minha vida nesse estudo da palavra de Deus. Porque, queridos, nós estamos vivendo nesse mundo em situações difíceis, mesmo para o cristão. O cristão, ele vai passar dificuldades, ele vai ser provado. Por isso que eu tenho que estar em Cristo, porque eu vou ser provado. E na lição 10, eu gravei, irmã, na lição 10 ela falou que a renovação cotidiana do homem interior. Aquele que está em Cristo, a sua vida interior, dentro dele, tem que estar sendo renovado. Renovado todos os dias. Não é só hoje, quando eu estou aqui ouvindo essa palavra, e vou sair daqui para minha casa, sei lá para onde eu vou. Não. Eu tenho que ter uma vida. O meu interior, dentro de mim, ele tem que ser renovado. Tem que existir uma renovação cotidiana. Como que eu tenho que renovar o meu interior? Com o quê? Com oração. Eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que buscar a Deus. Quer dizer, eu vou me fortalecendo. Eu vou renovando todos os dias. Não é só hoje que eu tenho que orar. Não é só hoje que tenho que ler a Bíblia. Não é só hoje que eu tenho que jejuar. Não. É todos os dias. É todos os momentos. Quando eu não consigo jejuar, eu vou em orar. Mas eu tenho que renovar o meu interior. E aí, queridos, foi algo importante, porque ela contou o testemunho dela, o que ela passou, o que ela teve uma luta, uma dificuldade na vida dela, para entender. Quando nós não entendemos as lutas que passamos, muitas vezes nós vamos estar em confronto com o próprio Deus. Muitas vezes, queridos. E essa lição dessa semana, desse domingo, né, traz uma exortação para que a nossa vida interior, isto é, a vida espiritual, persevere diante das muitas dificuldades externas.
Interna é uma coisa, externa é outra. A nossa vida externa é aquilo que eu vejo você, estou vendo você, você está me vendo. Isso é externo. E por ter esse externo, esse corpo, nós vamos passar por quê? Por enfermidades. Vamos passar por lutas, por dificuldades. Vamos ser caluniados. Porque Paulo passou por isso. Os apóstolos passaram por isso. As enfermidades muitas vezes nos levam a até entender que Deus não está conosco. Mas quando eu renovo a minha vida com Deus, todo dia, eu vou entender tudo aquilo que eu estou passando. Porque está sendo renovado, eu estou orando, eu estou acreditando, eu estou buscando a Deus. Eu estou acreditando na promessa de Deus. Só que muitas pessoas, elas não conseguem se renovar. Porque, queridos, eu tenho que fazer minha parte com Deus. Eu tenho que fortalecer a minha vida com Deus no espiritual. Se eu não fizer isso, o inimigo, ele vai planejar um monte de coisas. E a Bíblia fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus, Satanás, ele está cegando as pessoas por não entender. Porque muitas vezes as pessoas entram nessa igreja para ouvir a palavra, sentam no banco, começam a ouvir. Mas muitas vezes ouvir é uma coisa, mas entender e praticar é outra. Jesus falou que nesse mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho que viver com Cristo, fazer a vontade de Cristo, queridos. É fácil? Não. É difícil. Por isso que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. O mundo não entende isso. O mundo está passando por dificuldade, por lutas. Mas o mundo, ele passa porque eles não têm Cristo. Aquele que não tem Cristo, eles estão sofrendo. Porque as enfermidades. Agora, quem tem Cristo, vai passar as dificuldades, vai passar a luta, mas vai entender, vai compreender, vai ficar ali buscando a Deus. Quem não tem Cristo no mundo, filho, vai sofrer, vai padecer. As enfermidades vêm? Claro que vêm. Doenças estão em doenças. Você vê que essa pandemia levou muita gente a óbito, matou muitas pessoas. Muitas que estavam com Cristo e muitas que não tinham Cristo. Porque Ele é o resgate. Eu tenho que entender isso. Você que está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, se você está em Cristo, pode vir o que for contra você, mas você vai suportar. Agora, se você não estiver em Cristo, tu não consegue suportar sozinho. E muitas vezes, começa a murmurar. Isso é um perigo, queridos. Pois, queridos, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, essa pessoa tem uma nova vida, essa pessoa é um novo homem, é uma nova mulher. Tudo muda para ele, tudo muda para ela. Por quê? Porque está em Cristo, está em Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24, vai falar uma palavra sobre assim, ó, porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e de muita gente se uniu ao Senhor. Quem é esse homem? Queridos, esse apóstolo pregou o evangelho, falou, deu testemunho, falou de Deus. Eram homens sujeitos a lutas, dificuldades, mas eles davam testemunho de Jesus Cristo, de Deus. Ele dava testemunho. Eles passaram por aflição. Eles eram um homem, um novo homem, cheio do Espírito Santo. Sofreram, padeceram. Paulo foi perseguido. Paulo foi humilhado, caluniado, foi chicoteado, mas estava lá dando testemunho de Cristo. Por isso que eu tenho que ser uma pessoa já com conhecimento de Deus. Quando eu estou em Cristo, eu tenho uma nova força, algo que vem de Deus para mim. Isso me fortalece. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo me fortalece na minha vida todos os dias. Quando eu tenho a Cristo, quando eu sou uma nova criatura, me traz para mim diferença. Porque eu estou em Cristo. É Ele que me ajuda, é Ele que me fortalece. É Ele que me faz ter uma nova força.
Não que você é um super-homem, nada disso. Uma super-mulher que vai acontecer tudo comigo e não vai acontecer nada. Vou ter tudo. Não, não é assim. Eu tenho que entender que eu vou ter uma nova força, porque lá em Isaías 40, 31, vai dizer assim, Isaías 40, 31 vai dizer assim, mas o que esperam no Senhor? Você está esperando no Senhor? Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Olha para quem está em Cristo. Caminharão e não se fadigarão. Porque vem a força de Deus para mim, a força de Jesus, a força do Espírito Santo para mim. Então vou ter essa nova força, porque eu estou em Cristo. Eu estou me envolvendo com Cristo. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer comigo, porque Cristo está em mim. Eu não estou preocupado com o dia de amanhã. O que vai me acontecer amanhã, pois até a Bíblia fala, para nós não ficar preocupados com o dia da manhã, porque não sabemos o que vai acontecer. Mas basta cada dia o seu mal. Qual é o mal? De não conhecer a Cristo. E pessoas têm a oportunidade de conhecer Cristo, viver com Cristo, mas não quer. Porque ainda está preso por alguma coisa na sua vida. Às vezes preso por dogmas, coisas que prendem a pessoa. Preso por causa do seu eu. Eu está lá naquela igreja fazendo o quê? Eu. Para que eu ir lá? Preso por seu eu. Soberba. Para que servir a Cristo? Para que ir para aquela igreja? Ouvir aquele pastor? O eu é soberba. Tem pessoas que estão assim e não querem servir a Cristo. Só que ela vai de mal a pior. De mal a pior, querido. Então, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Você quer que Deus renove as tuas forças? Crê em Cristo. Busca que viva com Cristo, porque é Ele que renova as nossas forças. É Ele que cada dia, mas eu estou fraquinho, eu estou desanimado, mas eu estou em Cristo. Eu estou enfermo, eu estou em Cristo. É Ele que vai renovar as minhas forças. Queridos, aquele que está em Cristo, ele tem um novo entendimento. Nada vai tirar ele das coisas de Deus. Ele tem um entendimento, porque ele é uma nova criatura. Ele vai entender e compreender a vontade de Deus. Ele vai entender que só Jesus Cristo pode ajudá-lo. Ele vai entender que ele precisa orar. Ele vai entender que precisa orar, precisa ler Bíblia. Ele vai entender que precisa se prostrar diante de Deus. Ele tem que entender isso. Então ele tem um novo entendimento da sua vida com Cristo. Lá no Salmo 119, vai falar assim, versículo 99, diz assim: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Olha o salmista. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Porque medito nos teus testemunhos. Tu quer ter entendimento das coisas de Deus? Medita na palavra. Lê palavra. Guarde a palavra de Deus no teu coração, para você ter entendimento daquilo que Deus quer para a tua vida. Quando eu não leio, quando eu não medito, como é que eu vou entender as coisas de Deus? Porque hoje, você está sabendo disso, que existe aí uma pessoa que ele quer tirar a Bíblia dos cristãos. Ele quer tirar. Irmão, vamos passar por isso. Só que o salmista, no 119, fala o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Pecar contra Deus. Quando eu guardo, eu sou pecador, mas vou pecar menos contra Deus. Porque o diabo ele pode tentar a você, o diabo pode chegar perto de você, e se você tiver com a palavra de Deus, como Jesus fez lá no deserto, se você tiver guardado a palavra de Deus no teu coração, você vai falar como Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas quando eu não leio, quando eu não medito, quando eu não guardo, como é que vai? O diabo vai vir. Lembra que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que o evangelho de Jesus Cristo não venha sobressair na vida deles? É o que está acontecendo hoje. Nós vivemos isso. Muitos não querem nem saber de Deus. Nós temos aí uma doutrina maligna aí, agindo desde muitos anos, para tentar destruir a humanidade, para tentar tirar a palavra, para tentar arrancar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, da vida dos brasileiros, dos cristãos, da igreja. E eu tenho que tomar cuidado, porque se eu sou uma nova criatura, eu tenho que viver para Cristo. As coisas velhas, eu tenho que tirar da minha vida. As coisas velhas, eu tenho que arrancar de mim. É eu que tenho que arrancar, não é Deus que tem que arrancar de mim. Porque tem pessoas que pedem para Deus tirar. Opa, não. Você não está em Cristo, é você que tem que tirar de você mesmo. É você que tem que arrancar. Se tu tem o costume de mentir, para de mentir. Se você tem costume de beber, para de beber. Se você tem costume de fumar, para de fumar. Tem costume de enganar, para de... Então, é você, é nós que temos que tomar uma atitude. Mas com Cristo. Se eu estou em Cristo, porque muitas pessoas não têm Cristo e vivem para lá e para cá, fazendo um monte de coisas. E vai padecer, vai sofrer. Lemos aqui uma lista de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. É eu que estou falando? Não, é a Bíblia, a palavra de Deus, que está me ajudando, está me orientando. Se eu não vou ouvir, aí é com vocês. Eu preciso ouvir, eu preciso praticar. Porque Cristo pode voltar hoje, queridos. Você está preparado para estar com Cristo? Você está preparado? Porque ninguém sabe qual é o dia, qual é a hora que Cristo voltará. E não é brincadeira não, porque os sinais já estão apontando a volta de Cristo. Os sinais que nós vimos aí, em todo canto, em todo mundo, os ventos, um monte de coisa está acontecendo aí. Isso é a volta de Cristo. E eu tenho que estar preparado. Não adianta que quando Cristo voltar, vai dar tempo de preparar. Não, não dá tempo. Vai ser no piscar de olho. Mas eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo, eu tenho que viver para Cristo. Só Ele pode me ajudar. Só Ele pode me fortalecer. Só Ele. Mas eu também tenho que fazer minha parte. A fé sem obra é morta. Então eu tenho que ter fé para acreditar. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Quando eu tenho fé, eu faço as obras. Porque a própria fé me ajuda a fazer as obras. Muitas vezes eu quero fazer as obras, mas muitas vezes eu sou mandado a fazer as obras. Aí vive uma pessoa inútil, porque só faz aquilo que te mandam. Não, você tem que fazer aquilo que está na Bíblia, na palavra. Aquilo que Deus manda, que Jesus manda, não o homem. Porque as pessoas, tem pessoas que só faz aquilo que alguém manda ela fazer. E ela faz. E muitas vezes faz algo para as pessoas verem que está fazendo. Não. Eu tenho que fazer para Cristo. Se eu estou na igreja adorando a Deus, eu não preciso de ninguém me mandar adorar a Deus. Não, eu tenho que adorar a Deus. Não preciso de ninguém vir aqui, se eu sou um obreiro da obra do Senhor, eu não preciso que ninguém venha mandar fazer algo. Não, eu vou lá e faço. Por quê? Eu faço para Cristo, não faço para o homem. Quem vai me salvar é Cristo, não é o homem. As pessoas estão assim, obreiros estão assim.
Eles falam que as pessoas mandam, não. Ele tem que saber a posição dele. Ele sabe saber que aquele lugar que ele chamou, se é um diácono, se é um cooperador, se é um presbítero, se é um pastor, ele tem que entender que quem colocou ele ali foi Cristo. Ele tem que entender que ele tem que fazer a vontade. Se Deus chamou ele verdadeiramente, ele tem que cumprir com o seu dever. Agora as pessoas não sim. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas, tem que sair de mim. Eu tenho que tirar essas coisas velhas. Eu tenho que arrancar, eu mesmo. Sim, eu vou orar, pedir a Deus e tirar. Porque oração, o que é oração? Eu oro, eu vou ter que agir. Não é isso? Oração, eu vou orar. Mas tem coisas, querido, que quando eu vou orar, pedir a Deus, eu tenho que agir. Oração, tem que ter ação na tua oração. Tem que ter ação naquilo que tu pede. Tem que ter ação naquilo que tu fala. Tem que ter ação. Se você não tiver ação, é fácil. Fácil. Você fica aí, sofrendo, padecendo, não entendendo. Muitas vezes vai para o mundo, vem para a igreja. E isso é um perigo. Um novo entendimento. Eu tenho que ter esse novo entendimento, queridos, das coisas de Deus. Um novo caminho, em primeiro lugar. Um novo caminho, queridos. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu tenho que andar num novo caminho. Por que novo caminho? Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ali há uma instrução do apóstolo Paulo para aquela igreja, orientando eles ali numa situação muito difícil. Olha o que ele fala. Porque ali muitos se salvaram. Muitos que viviam numa situação muito difícil. Dizem assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você vê que é uma lista. Se eu estou em Cristo, se eu estou vivendo dessa maneira aqui, que Paulo está falando, eu tenho que parar, pensar, analisar naquilo que eu estou fazendo. Não erreis. A Bíblia fala que Deus não se deixa se escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo. Mas aí também ele dá uma palavra. No 11, 1 Coríntios 6:10, agora o 11. E é o que alguns têm sido. Olha só, alguns têm sido. Fizeram isso, eles andavam nessa situação. Alguns, antes de não conhecer Cristo, andavam nessa situação. E é alguns que têm sido. Mas haver sido lavados. Mas haver sido santificado. Mas haver sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quer dizer, eu andava, eu errava, mas agora eu não erro mais, porque eu estou em Cristo. Eu fazia coisa errada, eu bebia, agora não bebo mais. Então, Paulo, ele vai falar isso. Alguns faziam isso, mas não podem fazer mais. Se você está fazendo isso, cuidado, porque o pastor não vai ver nada. Eu não vou ver, mas Deus está vendo. Deus está olhando. Deus está contemplando tudo aquilo que está acontecendo com a vida de cada um de nós, com o mundo. Deus completa tudo, queridos. E alguns têm sido. Queridos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa, já estou terminando já. A pessoa que está em Cristo, pense bem. Ela é uma nova criatura. Ela tem que pensar, tem que ter razão. Se eu sou uma nova criatura, se eu estou em Cristo, eu tenho que viver para Cristo. E essa pessoa também tem que ter uma nova visão de Cristo. Tem que ter uma nova visão. A visão dela tem que ser espiritual. Não pode ser carnal. E foi isso que nós estudamos hoje. As coisas que nós vemos são passageiras. Aquilo que você vê, isso passa. Mas as coisas que não se vê, elas são eternas.
E o que você não vê quando você está em Cristo? Um novo céu, uma nova terra, a salvação, as coisas espirituais, aquilo que Deus preparou. Você tem nova visão? Salmo 119, versículo 67, vai dizer assim, Salmo 119, 67, diz assim, antes de ser afligido, andava errado. Salmista, falando isso, antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, eu guardo a tua palavra. Tu tem guardado a palavra de Deus? O salmista andava afligido, andava sofrendo, padecendo, mas ele tinha uma nova visão, porque ele sabia que ele tinha que guardar a palavra de Deus. Porque ele andava afligido, ele andava errante, mas agora ele guarda a palavra de Deus. E a palavra de Deus é luz para os meus, luz que ilumina. A palavra de Deus é essa. Se eu não guardo, eu vou viver na escuridão, nas trevas. Se eu não guardo, eu posso tropeçar. Porque a palavra de Deus é luz para os meus caminhos. Ela que vai clarear os meus caminhos. Se eu não faço isso, se eu não guardo, queridos, eu vou tropeçar. Outra coisa, né, que pega a gente quando eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Outra coisa que me deixa ali praticamente sem ter conhecimento sobre canção, sobre hinos, sobre louvores, sobre músicas. Você é uma nova criatura que está em Cristo, você tem que saber discernir qual é o louvor, qual é a música que você está apresentando a Deus. Você está apresentando a Deus Roberto Carlos? Os pagodes? Está apresentando a Deus? Você está apresentando a Deus forró, bodó? Então, se você é uma nova criatura, nos teus lábios, no teu coração, tem que ter hinos de adoração a Deus. Hinos de louvores a Deus. Porque eu sou uma nova criatura. Mas você vai na casa de muitos crentes, estão lá, cantando pagode. Estão lá, adorando o mundo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Por que é um perigo? Salmo 40, versículo 3. Vai dizer importante aqui, ó. Salmo 40, versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Um hino de adoração, tu tem que colocar na tua boca. As pessoas vão ver que você é um verdadeiro adorador. As pessoas vão ver que você está adorando a Deus. Mas não, eu tenho que tomar cuidado, queridos. Eu tenho que tomar cuidado porque eu sou uma nova criatura. Outra coisa, Deus não vai me chamar para um novo nome. Eu vou ter um novo nome. Porque eu sou uma nova criatura. Eu estou servindo a Deus. Para encerrar, para nós encerrar essa mensagem dessa noite, sobre nova vida com Cristo. Para encerrar, um novo nome, Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Preste atenção. Capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Queridos, olha só que coisa linda quando eu estou em Cristo. Quando eu estou em Cristo, as coisas mudam. Quando eu estou em Cristo, eu vou morar numa nova cidade. Não é aqui nessa terra que tu quer morar, mas para isso tem que estar em Cristo Jesus. A nossa terra não é esse lugar aqui não, que você está vendo, com tantas coisas acontecendo. Não, queridos, não é aqui que eu vou morar.
Existe uma nova cidade. Mas para isso eu tenho que estar em Cristo Jesus. Eu tenho que viver para Cristo Jesus. Apocalipse 21, 2, para encerrar. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Queridos, essa é a cidade, essa é a nova Jerusalém, preparado para mim e para você. Mas para isso eu tenho que estar em Cristo, ser uma nova criatura. E as coisas velhas eu tenho que tirar de mim, eu tenho que arrancar de mim para poder herdar tudo isso que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite. Agradeço por essa oportunidade de trazer essa palavra que tem falado no meu coração. Eu queria só apenas falar algo. Alguém aqui no nosso meio ainda não teve encontro com Cristo Jesus? Você quer ser uma nova criatura? Se você quer ser uma nova criatura, seja corajosa, seja corajoso, porque nós vamos orar por você. Vem aqui, querido.